Vamos orar pela vida do Zé Carlos. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor use o Zé Carlos, ó Pai, no estudo que ele vai trazer para nós, ó Deus, que através dele, Senhor, o Senhor esteja falando aos nossos corações, abrindo a nossa mente, Senhor, para o entendimento da Tua Palavra e abençoando cada um que está aqui e aqueles que não estão aqui, ó Pai, que o Senhor também esteja abençoando. Abençoe, Senhor, o Zé Carlos, eu entrego ele nas Tuas mãos, Senhor, nesse estudo, que o Senhor esteja com ele. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor. Bom dia, gente, tudo bem? Prazer poder ver vocês novamente aqui, né? A gente retornou domingo passado da Escola da Caminhada e o tema principal desse nosso semestre vai ser o Espírito Santo. Deixa eu voltar aqui o slide. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Então, na aula passada, o irmão Paulo, ele abordou com vocês quem é o Espírito Santo. E ele abordou ali também algumas questões importantíssimas para o nosso entendimento, né? Para nós cristãos. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele se faz presente desde a criação, né? Desde lá de Gênesis, ele se faz presente na criação do mundo. E a gente vai poder observar nas nossas lições esse entendimento, né, que forem dados aos domingos. A presença do Espírito Santo, ela vai se tornar mais evidente, mais forte, após a ressurreição de Jesus Cristo, né, e a sua subida aos céus, onde Jesus falou que nos deixaria o quê? Um Consolador, deixaria ali o Espírito Santo. E esse Consolador é o Espírito Santo, né, que fará morada naqueles que entenderem o valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, acompanhado da sua ressurreição ao terceiro dia. Porque é na sua ressurreição que ele vence a morte e nos traz a vida. Quando entendemos isso, automaticamente reconhecemos que somos pecadores e que estávamos afastados de Deus. E automaticamente reconhecemos também o seu amor por nós, como a gente pode ver lá em João 3,16, que é um texto bem conhecido nosso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu me deparo com a mensagem da cruz e me entrego ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo agora passa a habitar dentro de mim. E essa foi uma promessa que o próprio Jesus fez para nós, que se encontra lá em Atos 1,8, que vai dizer assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e também Samária e até os confins da terra. Então, o irmão Paulo aqui também, ele abordou, né, que além do Consolador, que é o Espírito Santo, ele também é uma pessoa, né, e ele também faz parte da terceira pessoa da Trindade. Então, ficou bem claro para nós naquela aula ali quem era o Espírito Santo, né? E hoje nós vamos abordar agora algumas figuras do Espírito Santo, que simbolizam o Espírito Santo, né? Então esse aqui vai ser o nosso estudo de hoje, né? Símbolos do Espírito Santo. A Bíblia, ela vai nos mostrar vários símbolos que representam o Espírito Santo. E isso vai nos ajudar a compreender melhor a sua pessoa e também a sua obra. Então, o primeiro símbolo que a palavra de Deus nos mostra, que a Bíblia nos mostra, do Espírito Santo é o quê? É o vento. Está dando para vocês verem atrás, é o vento. Então, ou seja, a Bíblia nos mostra esse símbolo, né? E isso vai nos ajudar a começar a entender um pouco mais, porque a gente vai abordar aqui, falando um pouquinho do Velho e um pouquinho do Novo Testamento, para a gente poder entender. O Espírito é o mesmo, mas tem ações diferentes, né? Então, ou seja, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, em aramaico. E existem duas palavras que vai simbolizar o vento ali, né? Seria vento ou respiração, né? Então, ou seja, a primeira palavra, ela se chama nefesh, que significa respiração lenta ou um vento suave. A segunda palavra seria ruá, que significa respiração forte ou um vento profundo que dá uma ideia do quê? De violência, nos dá uma ideia de poder. E essa última palavra, ruá,
ela é usada lá no texto de Êxodo 10, 19, que vai dizer assim, ó. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou gafanhotos e lançou no mar. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. Então, portanto, por esse texto, melhor dizendo, nós podemos entender melhor o significado da palavra vento ou respiração no Antigo Testamento, que está ligado ao Espírito de Deus, que age com poder, que age como um vento forte, no qual homem nenhum pode resistir. O profeta Ezequiel, lá no seu livro, no Antigo Testamento, no capítulo 37, 9, ele vai usar essa metáfora do vento para simbolizar o Espírito, o poder de Deus, como a gente pode observar lá no texto. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes assim o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Mais uma vez, nós podemos perceber aqui nesse texto o poder de Deus em vivificar os mortos desta profecia de Ezequiel, conhecida ali como Vale dos Ossos Secos. No Novo Testamento, nós também vamos poder ver esse ruar de Deus, agindo no dia de Pentecostes, ou seja, esse vento forte, esse poder de Deus, a gente vai poder ver ele também no Novo Testamento. Lá em Atos 22, Atos 2 vai dizer assim, ó, de repente veio dos céus um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, assim como no Velho Testamento, e assim também como no Novo Testamento, o vento ele simboliza o poder do Espírito Santo de Deus, na sua força, mas também é percebido nos seus efeitos, ou seja, não só na sua força, mas também nos seus efeitos. Como, por exemplo, podemos observar que na passagem ali, da visão ali do Vale dos Ossos Secos, o profeta assistiu o poder vivificador de Deus, que trouxe vida ao quê? Aqueles ossos secos. Dá para perceber isso muito claro. No Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus ainda continua sendo um espírito vivificador, que traz a vida ao ser humano, lhe dando consciência do afastamento de Deus, onde esse homem se encontrava morto em seus delitos e pecados. Então, ou seja, o poder continua o mesmo. A força de Deus continua a mesma, ela é imutável, E esse poder também trabalha na vivificação do homem. Assim como lá atrás, no Antigo Testamento, a gente teve a oportunidade de ver a passagem do Vale dos Ossos Secos, no Novo Testamento a gente também vai poder observar esse ruar de Deus vivificando o homem também que estava o quê? Morto. Através de seus pecados e delitos, e assim ele estava então o quê? Afastado de Deus. Então, o primeiro símbolo do Espírito Santo, simbolizado aqui pelo vento, é algo interessante. Por quê? O vento, a gente não consegue ver ele, não consegue tocar nele, mas podemos sentir o seu resultado. Nós podemos sentir o resultado na vida daqueles no qual ele habita. Olha que coisa interessante. Como podemos observar lá em Romanos 8, de 14 a 17, que vai dizer assim, ó. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Somos também herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E sem Ele, e com Ele sofremos, e com Ele também seremos glorificados. Olha só que coisa interessante esse texto aqui. Se a gente fosse pegar uma igreja mais avivada, quando o cara lesse esse texto, automaticamente ele ia dizer assim, ó. O texto de Romano deixa bem claro que somos guiados pelo Espírito Santo, que fomos libertados da escravidão e que somos herdeiros de Deus. Aí eu gritaria amém. O que vocês responderiam? Amém.
Amém, mas bem forte, vai. Amém, amém. Tá. Só que tem um porém. O texto ele não para aqui. Ele continua, né? Então, ou seja, só que no texto, como eu disse para vocês, ele não para, ele continua. Se também com ele sofremos, também seremos glorificados. Ora, como Cristo foi glorificado? Levando sobre si o castigo que nos trouxe a paz. E nós, como seremos glorificados? Participando também do seu sofrimento, colocando em prática a própria palavra do Senhor, que nos ensina lá em Mateus 10:39, que vai dizer assim, ó: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Como o vento simboliza o poder de Deus, ele, meus irmãos, é que nos dará força para tomarmos esta cruz e segui-lo. É o poder de Deus que nos leva a uma consciência de que se perdemos a vida por causa de Cristo, iremos o quê? Encontrar. Então, ou seja, a caminhada com Cristo, ela não é só um mar de rosas, como a turma prega por aí. A caminhada com Cristo também é nós estarmos o quê? Levando a nossa cruz. E cruz, ela não é sinal de alegria, ela não é sinal de felicidade, né? Porque a gente pode olhar isso para o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos dá essa consciência de que se nós seguirmos esse Deus, que se nós seguirmos o que Ele pede, nós vamos perder a nossa vida para encontrar Ele. Ou seja, aqui nós somos passageiros. A gente sempre fala isso. Vai chegar um dia que todos nós aqui vamos fechar os nossos olhos e automaticamente nós iremos o quê? Nos deparar com Deus, né? Então vamos lá, gente, vamos continuando aqui. Somente uma pergunta para nós refletirmos nessa manhã. Em nosso dia a dia, na nossa correria de vida, temos experimentado esse poder de Deus em nossas vidas? Somos realmente guiados pelo Espírito Santo ou ainda somos guiados pelo nosso próprio eu? Aí é uma pergunta para a gente poder avaliar dentro da gente mesmo. Porque como o próprio texto aqui diz, né? A quem toma a sua cruz, a quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Então, ou seja, nós estamos realmente buscando a esse Deus como deveria de se buscar? Nós estamos realmente sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? Ou nós ainda somos guiados pelo nosso próprio eu? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer dentro de nós e fazer uma pequena avaliação. Uma outra forma também que o Espírito Santo ele é simbolizado na Bíblia é através da pomba. A pomba ela é utilizada pelas pessoas e também pelo mundo quando se quer o quê? Sugerir ou simbolizar a paz. Geralmente, quando se usa uma pomba para sugerir aqui o símbolo da paz, usam sempre o quê? Uma pomba branca e nunca uma pomba colorida. Eu, pelo menos até hoje, eu nunca vi, né, quando vai falar alguma coisa de paz, coloca uma pomba colorida ali. Eu sempre vejo uma pomba branca. E interessante, meus irmãos, que essa ideia, né, de usar a pomba para esse simbolismo de paz, ela foi tirada da própria Bíblia. Quando Jesus estava sendo batizado por João, quando podemos ver lá em Lucas 3, de 22 a 23, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, ó. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti comprazo. Ou seja, desceu o quê? Uma forma corpórea de uma pomba ali, para simbolizar que Deus estava ali recebendo o Espírito Santo, que já se encontrava desde a criação do mundo, como a gente já falou aqui. Então, desde então, a pomba ela é usada como um símbolo universal do Espírito Santo. Agora, o significado, isso que nós temos que entender, do Espírito Santo aqui sendo simbolizado pela pomba, representa isso aqui, ó: amor, graça e pureza. Quando nós entendemos esse símbolo, esse simbolismo do Espírito Santo,
não somente como uma pomba, sendo apenas um animal, entendeu? Na forma física, a nossa alma se alegra. A nossa alma se alegra porque Ele, o próprio Deus, habita em nós agora através do Espírito Santo derramado sobre nós. E o seu infinito amor, a sua infinita graça nos purifica agora de todo o pecado, né? E ao saber desse simbolismo, olhando para esse ponto de vista, a nossa alma deveria de se alegrar igual o salmista. Como ele vai dizer lá em Salmos 68, de 3 a 4. O justo, porém, se regozija, exulta na presença de Deus e fogam de alegria. E cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor, o seu nome, exaltai diante dele. Olha que coisa fantástica. Eu queria tentar entender por que nós, crentes no Senhor, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que Ele habita em nós, ou por que nós nos tornamos uma pessoa amarga e algumas vezes triste? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque olhando para esses salmos, vai dizer, os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e fogam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Não sei se vocês são observadores, mas eu tenho o costume de parar e ficar olhando, né? Quando as pessoas elas estão indo de manhã cedo para a igreja, vocês já repararam como elas vão para a igreja? Vocês nunca repararam, só eu que reparei isso aí. Cara, parece que está indo mais para um velório do que para um culto. Põe a Biblinha debaixo do braço e... Cara, para mim, o fato de eu vir aqui no domingo de manhã, ou à tarde, ou estar participando, para mim é um grande motivo de alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus agora habita em mim, né? Ele habita em mim. Então, pelo fato de ele habitar, vai vir as dificuldades? Sim. Vai vir as tristezas? Sim. Mas isso não vai deixar o quê? Com que eu seja abalado. Porque eu tenho essa confiança nesse Deus, né? Porque o Espírito Santo dele habita de mim. Como crentes no Senhor, né? Olhando para esse símbolo do Espírito Santo e para esse salmo, as pessoas conseguem, meus irmãos, enxergar na gente o amor, a graça, a pureza e a alegria? Aí fica uma outra pergunta para a gente refletir dentro da gente. As pessoas conseguem perceber que dentro de nós existe algo de diferente, né? Quando eu trabalhava lá na Ford, lá antes de me aposentar, eu fiquei sabendo depois de, sei lá, quase uns 15 anos, 20 anos, que tinha um cara que trabalhava comigo que ele era crente, né? Ele era de tempo de crente, ele era muito mais tempo do que eu, né? Então a gente brincava de crente agente secreto, ou seja, você não sabe quem é o cara. E quando eu fiquei sabendo que ele era crente no Senhor, eu comecei a pensar, falei, rapaz, mas as suas atitudes não demonstram que você é. Porque era um cara que só vivia reclamando, era um cara que só vivia murmurando, era um cara que para ele nada estava bom, entendeu? Nada estava legal, sempre tinha alguma coisa que não estava bem. Então, ou seja, como crentes no Senhor, olhando para esse símbolo do Espírito Santo e também para esses salmos, as pessoas conseguem realmente, meus irmãos, enxergar em nós amor, graça, pureza e alegria? Aí fica uma para a gente meditar. Um outro símbolo usado na Bíblia para simbolizar o Espírito Santo é o óleo ou o azeite. No Antigo Testamento, o óleo ele era usado para ungir os sacerdotes, profetas e reis. Além disso, o azeite também ele era usado para manter a luz continuamente no templo acesa, onde Deus ele era adorado, como podemos ver lá em Êxodo 27, de 20 a 21, onde a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva, batida para iluminação, para que as lâmpadas fiquem acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor.
do entardecer até o amanhecer. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, de geração após geração. Então, essa era a função do azeite no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o óleo ou o azeite se referia constantemente à unção do Espírito Santo. Cristo foi ungido pelo Pai como nosso rei, profeta e sacerdote, com o Espírito Santo e com virtude. Na nova aliança, as leis sacerdotais, elas não vigoram mais. Mas as leis morais ainda continuam em vigor. O que eram as leis sacerdotais? As leis sacerdotais era isso aqui que a gente viu. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. As leis morais, elas se encontram aonde? Nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Então, essas são as leis morais. No Novo Testamento, tem muita gente que fala, não, olha, a lei acabou, a lei já era, morreu. Agora, no Novo Testamento é graça. Nós temos que entender, a lei não acabou. Acabou as leis sacerdotais, as leis sacrificiais. Mas as leis morais, ela continua. Ela permanece. Aonde é que ela permanece no Novo Testamento? Justamente quando Jesus diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, eu tenho condições de amar o meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu não roubo. Se eu amo o meu próximo, eu não vou desejar a mulher dele. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar as coisas dele. Então, ou seja, essas leis morais, elas permanecem e permanecerão até a vinda de Jesus Cristo. Então, nós não podemos anular o Velho Testamento, e dizer que agora é só graça. Não. O Novo Testamento, a palavra de Deus deixa muito bem claro que ele é a base para o Novo Testamento. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, nessa nova aliança que Jesus vai fazer aqui, as leis sacerdotais, como eu digo, elas não vigoram mais, mas as leis morais continuam. Pois temos agora um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão, como a gente pode encontrar lá em Hebreus 7:11. A unção com óleo nos tempos antigos foi realizada como uma simbologia para trazer a nossa esperança. A gente pode observar isso lá em Romanos 15:4. Cristo, ele foi ungido pelo Pai como nosso rei, profeta e sacerdote, com o Espírito Santo e com virtude. Como a gente pode olhar lá em Lucas 4:18, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Esse também é um motivo para nós, meus irmãos, de grande alegria. Deus ungiu o seu Filho para nos libertar. A unção do Filho, ela está ligada diretamente à nossa salvação. Ao entregarmos a nossa vida a Jesus, também somos ungidos por Deus através do Espírito Santo, capacitando-nos para a vida cristã. E assim nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, aonde Ele fará morada e nos conduzirá até Jesus. E desta forma, então, nós vamos poder mostrar ao mundo o caminho para a salvação, apontando para quem? Para Jesus Cristo. Então, como Cristo foi ungido por Deus, nós também fomos ungidos pelo Espírito Santo, nos capacitando a isso que eu acabei de falar para vocês, nos mostrando o caminho para as pessoas que estão aí fora. Parafraseando aqui Atos 1:8, quando a gente mencionou no começo lá, que diz que receberemos poder para sermos suas testemunhas, poderemos aqui também trocar a palavra poder por ungido. Ou seja, seremos ungidos pelo Espírito Santo para sermos suas testemunhas, tanto neste mundo. Ou seja, nós estamos aproveitando essa unção do Espírito Santo em nossas vidas para podermos apontar o caminho para as pessoas. Algo para a gente refletir. Porque quem habita dentro de nós agora é o próprio Deus, Ontem na nossa classe lá, a gente estava conversando um pouquinho,
Foi até o Paulo, né, que falou, como é que pode, né, no velho, no novo? Qual foi a pergunta que você fez, Paulo? Mas tudo bem, eu vou tentar aqui dar um jeito aqui. Então, o que acontece? Nós temos Deus, nós temos Jesus e nós temos o Espírito Santo, certo? A impressão que dá é que parece que são 3 pessoas diferentes, mas não é, é uma pessoa só, né? Então, ou seja, a pergunta do Paulo foi assim, né? Por que Deus teve que se vir na forma de Jesus Cristo, né? Com todo o poder que ele tem, porque ele já não se mostrou logo de cara e botou a casa em ordem, né? Sim, por que Deus não veio corporeamente aqui e tal? E, na realidade, ele veio, né? Só que nós temos que entender isso. Vamos pegar o Velho Testamento para ficar bem claro isso para a gente entender que é uma pessoa só, e até comentei, né? O meu ponto de vista, em 3 fases diferentes. Então, vamos pegar o Velho Testamento. Como é que Deus se manifestava para as pessoas no Velho Testamento? Através de um processo chamado teofania. O que é isso? Vamos pegar lá Moisés. Moisés não tem aquele encontro com a sarça ardente? Então, ali Deus está se manifestando. E Deus vai deixar bem claro para Moisés, olha, dá um tempinho aí, tira suas sandálias, porque você está pisando em local santo. Ou seja, ele se fazia presente ali. Só que ele não se mostrava numa forma corpórea. Por quê? Moisés vai pedir para que ele pudesse ver Deus. E o que Deus fala para ele? Moisés, é impossível. Eu sou tão justo que se você me ver, você é fulminado. Mas olha, eu vou quebrar o teu galho, eu vou te colocar na brecha aqui, você só vai ver a pontinha da orla do meu vestido passando. Só isso você vai ver, mais nada. Porque se você me ver pessoalmente, você é fulminado. Então, ou seja, se no Antigo Testamento o homem visse a presença de Deus, ele era fulminado, e Deus tinha que se apresentar, então, de forma chamada de teofania, através da sarça, através lá também do Monte Sinai, você entendeu? Onde ele dá ordem para ninguém subir, só Moisés. Então, o que acontece? Se Deus se mostra como ele é, o homem é fulminado. Só que lá no Velho Testamento, Deus vai fazer a promessa do quê? Da vinda do Messias, do seu filho Jesus. Então, agora, no Novo Testamento, o que acontece? Deus, ele sai da sua glória e agora ele se faz homem para habitar no meio de nós. Então, ele continua sendo 100% Deus, só que agora ele é 100% homem. Então, como 100% homem, ele pode ser tocado. Ele pode ser visto. Ele pode andar no meio do povo. E ele veio para cumprir com a sua missão. Porque lá atrás, Deus exige que, para perdão dos pecados, tem que ter um derramamento de sangue, né? E interessante que Deus ele vem preparando o povo, falando através do cordeiro, ó, leva o cordeiro, é sacrificado, tal, passa o sangue lá, tá vendo? Olha, foi perdoado. E João Batista vai dizer o quê? Quando vê Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Deus fazia uma exigência lá atrás, que um animal tinha que ser sacrificado, mas ele sabia que esse animal não tinha poder para tirar pecado nenhum, que o único que teria poder para vencer a morte seria o próprio Deus, então agora ele vem em forma de homem. E faz toda a caminhada dele, a missão que ele tinha que cumprir, certo? Foi morto, só que ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte. Só que Jesus teria que o quê? Subir novamente. Não poderia ficar aqui. E o que ele vai fazer então? Vai nos dar quem? O Espírito Santo. Olha, eu vou, mas eu deixo para vocês o Consolador. Ou seja, Deus no Velho, Deus no Novo e Deus presente nos dias de hoje. Então, o que habita em você, o que habita em mim, é Deus. Que, no entanto, a Bíblia nos ensina que se eu for me deitar com uma meretriz, eu que aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, eu estou levando quem a deitar comigo naquela cama? Jesus. Se eu faço um negócio errado, eu estou levando quem a fazer esse negócio errado junto comigo? Jesus. Então, por isso, irmão, nós precisamos entender, como o irmão Paulo falou, quem é o Espírito Santo. E o que esses símbolos representam, tanto no Velho como no Novo Testamento, para nós.
Então, a gente tem que ter essa noção. Então, como eu disse aqui, nós somos ungidos também. Assim como Deus ungiu o seu próprio Filho, nós, através do Espírito Santo, também somos ungidos. E aqui fica mais uma pergunta para a gente, né? Você tem sentido essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida? Você tem sentido Deus agir na tua vida? Nós precisamos ter isso em mente. Porque se o Espírito Santo habita em nós, se nós somos ungidos, nós temos que sentir a presença do Espírito Santo. E me desculpa, irmãos, né? Eu espero que vocês me entendam. Sentir a presença do Espírito Santo não é você estar arrepiado. Não é você ter visões. Sentir a presença do Espírito Santo é saber que Deus está contigo nessa caminhada. Custe o que custar. É saber que nos momentos mais difíceis, Ele vai estar comigo. E como é que eu consigo sentir a sua presença? Através daqueles salmos que a gente leu. O meu coração se alegra. Por quê? Ele habita em mim. Vocês já pararam para analisar o tamanho da responsabilidade que é Deus habitando na gente? Por isso que a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ou seja, porque Ele, além de ser onipresente, onisciente, onipotente, Ele o quê? Habita em nós. Um outro símbolo representado aqui na Bíblia, né, seria o símbolo das águas vivas. A água é um outro símbolo aqui do Espírito Santo, que significa principalmente a doutrina, como eu já falei, da salvação. E Jesus fala da salvação como beber água. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá o quê? Sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo, ao habitar na vida do crente, é essa fonte de jorrar para a vida eterna. É Ele quem opera e mantém a vida eterna. A gente vai poder ver isso lá em João 7, de 37 a 39. A água, meus irmãos, ela é necessária para a limpeza e purificação. No Antigo Testamento, ela era utilizada como símbolo de purificação dos sacerdotes. Lá em Êxodo 29, 4, a gente vai poder ver isso. Eu não vou passar o texto para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo. Lá em Levíticos 8, 6, Ezequiel fala da água como um instrumento de purificação interior e relaciona com a sua regeneração produzida pelo Espírito Santo. E a gente vai poder ver isso lá em Ezequiel 36, de 25 a 27, onde a palavra de Deus vai dizer assim, ó: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundície, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 25, 26. É o Espírito, meus irmãos, que limpa os nossos corações na regeneração e continua nos purificando de todo o nosso pecado, nesse processo de santificação. Como podemos observar lá em Tito 3,15, que vai dizer assim a palavra de Deus: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do seu Espírito Santo. Então a água, no Novo Testamento, simboliza isso, né? Simboliza esse lavar, esse limpar, esse nos regenerar, esse nos renovar pelo Espírito Santo, para podermos caminhar com Jesus. Porque todo dia nós pecamos, ou não? Quem aqui não peca, que atira a primeira pedra, né? Todos nós pecamos. Ou seja no trânsito, ou seja em pensamento, ou seja em alguma conversa que a gente não concorda. Ou seja, todo dia nós pecamos. Então, quando a gente olha para o símbolo do Espírito Santo como água viva, e a gente entende que a água é o lavar, é o regenerar, a gente pode então recorrer a quem é esse Deus quando a gente peca. Que Ele com certeza irá nos limpar e nos purificar. A princípio, quando a gente olha esse simbolismo todo, talvez você fique assim se pensando, né? Mas por
que tanto símbolo? Já não podia ser algo mais objetivo? É porque Deus quer mostrar para nós, gente, algo fantástico. Ele quer mostrar o seu processo na criação. Ele quer mostrar para nós que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, esses símbolos ainda continuam representando ele, simbolizando o Espírito Santo. Então nós temos que entender isso. Porque nós estamos tratando de um assunto, que no qual a gente estava conversando com os professores, é um assunto interessante. Se nós não entendermos quem é o Espírito Santo, como ele agiu na história, como ele age nos dias de hoje, meus irmãos, nós vamos continuar levando a nossa vida do jeito que está. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do quê? Do pecado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não sou perfeito. Sabe, tem hora que eu estou no trânsito, o cara me dá uma fechada, se eu pudesse, eu esgoelava. Só que eu não esgoelei ele, mas aqui no pensamento eu já matei ele. Ou não acontece com vocês também? Aqui no pensamento eu já matei ele. Mas aí, gente, a gente olha para esse símbolo do Espírito Santo, que nos ungiu, que é água purificadora, que é fogo santo. Aí o próprio Espírito Santo diz, que palhaçada, hein, Zé? Eu falo, realmente, pisei na bola. Aí dentro do meu carro eu falo, Deus, me perdoa. Porque esse é o Zé Carlos, que ainda precisa de ser mudado. Ainda tenho esses negócios. Agora, quem é que me leva a essa consciência? O Espírito Santo de Deus habitando em mim. Se ele não habitar, eu não tenho essa consciência, gente, não adianta. A gente liga a nossa televisão hoje e você vê o cara matando o outro como se mata uma barata. E o cara não está nem aí, ainda vai dar depoimento. Não, eu fiz isso mesmo. O cara mexeu comigo, eu fui lá e dei um tiro nele. Ontem mesmo, no jogo do Palmeiras lá, a torcida aqui, se pegaram ali, um cara deu um tiro no outro. Agora, gente, quem tem o Espírito Santo habitando, não tem esse tipo de atitude. Não tem. Porque ele vai entender que, cara, quem está dentro de mim é o próprio Deus habitando. E ele vai me levar a essa consciência. Então, ou seja, se eu sei que é um lugar que eu não devo de estar, por que eu vou? Se eu sei que eu pequei, eu errei, o porquê não consertar? O porquê não ir até a pessoa e dizer, olha, meu irmão, me perdoa. Não é fácil, tá? Mas se você começar a entender do Espírito Santo que você precisa ter essas mudanças de postura na sua vida, com certeza Deus vai proporcionar o momento certo e o momento ideal para você poder se acertar. Porque o que a Bíblia diz para nós? Antes de você levar a sua oferta ao Senhor, se você souber que seu irmão tem algo contra ti, vai lá e se acerta. Ou seja, mas Senhor, é ele que tem algo contra mim, eu não tenho nada contra ele. Não interessa, vai lá você primeiro, dê o primeiro passo. Jesus nos faz andar, através do Espírito Santo, na contramão desse mundo. Se alguém lhe der um tapa na cara, ofereça o quê? A outra face. Se alguém lhe pedir para andar 1 milha, ande o quê? 2. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nos faz andar nessa contramão desse mundo tão maluco e dominado pelo pecado. Então, por isso é importante, meus irmãos, a gente entender isso em nós, né? Por isso é importante a gente estar olhando para esses símbolos, entendendo isso. Limpa, cuida, regenera. Ou seja, ele se faz presente, tanto no Velho como no Novo. Um outro símbolo usado aqui para simbolizar o Espírito Santo é o fogo. O fogo na Bíblia possui diversos significados, mas principalmente para simbolizar a presença de Deus. Êxodo 3, de 13 a 21. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. O fogo é um sinal de aprovação de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que nós vamos ser provados como o fogo, como o ouro é provado aonde? No fogo. Ou seja, você pega uma pepita de ouro, você joga no fogo, ela vai derreter e vai sair de lá como o quê? Ouro. Só que vai sair como ouro o quê? Purificado. Porque o fogo vai queimar as impurezas que tem naquele ouro. É diferente de você pegar uma palha e jogar no fogo. O que vai acontecer?
ela vai se transformar em cinzas, não vai dar nada. Então, ou seja, o nosso Deus, ele é fantástico, meus irmãos, porque ele é fogo que nos coloca à aprovação. Então, nós somos provados, sim, por Deus. Porque Deus quer o nosso mal? Não. Porque é fácil eu dizer que eu sou de Jesus, é muito fácil. Agora, quando vem a dificuldade, eu continuo ainda louvando a esse Deus? Eu continuo ainda buscando a esse Deus? Ou eu uso o famoso jargão, Deus me abandonou? Deus não está nem aí comigo. Será que foi Deus que te abandonou? Ou será que foi você que abandonou Deus? Porque como Paulo falou aqui, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Eu tenho uma amizade com o Paulo, tenho uma amizade com o Ricardo, com todos aqui. Vamos pegar o Paulo como exemplo. Eu piso na bola com o Paulo uma vez, ele me perdoa. Eu piso na bola com o Paulo 2 vezes, ele já fica meio assim. Se eu continuar pisando na bola com o Paulo, você vai querer continuar andando comigo ainda, Paulo? Vai nada, vai nada. O Paulo não vai querer mais continuar andando comigo. É a mesma coisa com o Espírito Santo, gente. Se eu piso na bola com o Espírito Santo, a impressão que dá é que parece que Deus está se afastando de mim. Mas não é Deus que está se afastando. Olha que coisa interessante. O Paulo se afasta de mim, eu me afasto do Paulo. Só que com o Espírito Santo de Deus, ele não se afasta, ele continua no mesmo lugarzinho ali. Ó. É você que vai se afastando dele por causa das suas atitudes e não entender quem ele é. Ele continua no mesmo lugar, ele não muda de lugar. Somos nós que nos afastamos. E quando eu vou me afastando de Deus, fica cada vez mais difícil de ouvir a voz do Espírito Santo. Fica muito mais difícil. Mas ele continua lá, no mesmo cantinho, eu vou me afastando. Aí eu venho com esse discurso, Deus não está me ouvindo. Não. É você que não ouve mais a voz dele. É você que não está mais perto dele, você que se abandonou, você que se afastou dele. E é interessante, gente, que quando a gente vai fazer o caminho de volta, e chega uma hora, Deus permite que a gente se afasta, mas depois ele vai nos resgatar de novo. Vocês já repararam que o retorno é muito mais difícil? Porque a gente ficou cada vez mais impregnado pelo pecado. Porque a gente foi se afastando de Deus. Então, antes de você se afastar de Deus, pensa nisso, né? Ele é uma pessoa, ele habita dentro de você, ele está junto com você. Faça como os Salmos nos ensina lá. Se alegre na presença do Senhor. Busque esse Deus. Né? Entenda que Ele é esse fogo purificador. Que a cada dia Ele quer te purificar. Mas Ele vai te purificar onde? Nas provações. O fogo é um emblema do Espírito Santo. Em Apocalipse, é um emblema do Espírito Santo, como a gente pode ver lá em Apocalipse. O Espírito é comparado a 7 tochas de fogo, que é ardente diante do trono de Deus. Né? Em Atos 2:3, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, vemos que o fogo era um sinal o quê? Da presença de Deus também. Além da aprovação, é também um sinal da presença. O Espírito Santo, meus irmãos, é o fogo que aquece, é o fogo que ilumina, é o fogo que purifica e é o fogo que nos dá energia ao povo de Deus. É Ele que nos dá essa energia. Um outro símbolo que a gente vai poder observar lá na Bíblia, vai falar sobre o selo. Né? O selo é uma marca oficial de identificação. Nos tempos antigos, né, o selo era estampado numa carta, documento ou um objeto com a finalidade o quê? De garantir a sua autenticidade, né? E identificar também a sua propriedade. Conferir autoridade e proteger contra a violação. Um rei, ele possuía ali um anel, né, que no qual ele, para validar os seus decretos, ele fazia o quê? Um selo. Então, ou seja, está validado aqui, ó, ponto. Né? Na realizações também de transações, né, de propriedade também era feito ali com um selo. Hoje a gente quase não tem muito mais isso, né? Mas era muito usado antigamente. Então, obviamente, é muito significativo na Bíblia falar dos crentes como tendo o selo do Espírito Santo. Ou seja, você foi selado pelo Espírito Santo. Ponto. Você agora é o que de Deus?
propriedade exclusiva. Rapaz, que privilégio, hein? Que privilégio é esse? Vocês estão vendo como são detalhezinhos que, se a gente vai pegando e vai entendendo, você fala, o que esse Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, viu em mim, ao ponto de me dar a oportunidade de poder te conhecer, de conhecê-lo. O que ele viu em mim? Eu não tenho nada para oferecer para ele. Mas como a gente viu lá, né? A pomba simboliza o quê? Graça, paz, amor e alegria. O selo do Espírito Santo significa que o próprio Espírito de Deus, como eu já disse aqui, habita no crente. E essa habitação assegura a sua salvação eterna, porque nos tornamos sua propriedade, como podemos observar lá em Coríntios, 2 Coríntios 1, de 21 a 22, onde a palavra de Deus vai dizer assim, ó, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de que está por vir. Vou repetir. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia de que está por vir. Ou seja, eu vou voltar. E vocês são meus, porque eu paguei vocês com alto preço. Até na aula de ontem a gente estava comentando, né, que quando eu chegar no céu, Deus não pode me ver. Se Ele me vê, eu estou na roça. Como assim, Zé? Deus não pode te ver. Você vai no céu, lógico que Ele vai te ver. Não pode me ver. Ele tem que ver o que primeiro? Cristo. Se Ele vê Cristo, é porque eu fui justificado. Se Ele vê Cristo, é porque eu aceitei Ele como Senhor e Salvador. Se Ele vê Cristo, é porque eu fui selado com o Espírito Santo de Deus. Se Ele vê Cristo, é porque eu pertenço a Ele, eu sou propriedade exclusiva dEle. Agora, se eu chegar nos céus e Ele me vê e não vê Cristo, aí vai vir aquela famosa frase, né? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Está preparado para você, se junta lá com os bodes lá e boa viagem. Isso é a mais pura realidade. Por isso que nós precisamos entender essa ação do Espírito Santo de Deus no passado, no presente e no futuro, que nós vamos mencionar isso aqui. Então, quando nós entendemos isso, gente, nós temos a certeza, como está aqui que o texto falou, a garantia do que está por vir. O que está por vir é a vinda de Cristo. E Ele vai vir. A primeira vez Ele veio como um cordeiro, para ser sacrificado, no meu e no teu lugar. Só que a segunda vez Ele vai vir como o quê? Um juiz, aonde há de julgar os vivos e os mortos. O que forem selados, os que são sua propriedade exclusiva, entrarão no reino dos céus. E os que não for, não entrarão. Quando a gente fala isso, isso não enche templo, isso não traz pessoas, porque as pessoas hoje querem ver o agir do Espírito Santo na cura, no milagre, Mas, gente, o Espírito Santo ele continua agindo dessa forma, trazendo você para perto de Cristo, como levando você a reconhecer que sem Ele você não é nada, levando você a reconhecer que sem Deus você está destinado a um lugar terrível, e com Deus você está destinado a um lugar tranquilo. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que somente aqueles que ouvem e creem no Evangelho de Jesus Cristo é que serão selados com o Espírito Santo. Ou seja, não basta só eu ouvir, eu tenho que também o quê? Crer. Porque ouvir, todos nós ouvimos. Mas quando eu creio,
nesse sacrifício, quando eu creio em todo esse evangelho que foi exposto, da forma como ele foi construído, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, falando da vinda de Cristo e se concretizando, aonde ele vai nos deixar o Consolador, eu sou selado por esse Espírito. Eu faço parte disso. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve sobre os crentes em Cristo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor em sua glória. Isso está lá em Efésios 1, de 13 a 14. De modo, meus irmãos, que o próprio Espírito se coloca como uma marca distintiva que caracteriza cada crente como propriedade de Deus, como eu falei. Quando você é selado por Deus, você agora é propriedade dele. Mas para mim ser selado, eu tenho que passar por essas etapas que a gente viu aqui dessa simbologia. O fogo, a água purificadora, o azeite. Então, quando eu passo por todo esse processo, eu sou selado. Eu agora sou propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo escreve que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não pertence a ele. Romanos 8, 9. Então, gente, aqui fica para a gente assim o seguinte, né? É muito maravilhoso. Ou melhor dizendo, que maravilha quando somos selados com o Espírito Santo. Somos separados por Deus. E recebemos uma marca que nos identifica, como eu já disse aqui, propriedade exclusiva de Deus. Por isso que nós estamos em Cristo. Nós somos selados. Então, quando você olhar para o Espírito Santo de Deus, entenda que é o próprio Deus habitando em você agora. Entenda que Ele fez tudo isso por amor a você e por amor a mim. Então, essa simbologia, ela nos leva a esse entendimento. Que na próxima aula nós vamos falar sobre o Espírito Santo e as Escrituras, onde vamos poder compreender um pouco mais sobre isso. Então, Deus ele vem trabalhando na história, Deus ele vem trabalhando na vida de cada um, mas Ele nos deixou o Espírito Santo. Não para usarmos o Espírito Santo em benefício próprio, mas Ele nos deixou o Espírito Santo para nos levarmos a um reconhecimento de quem nós somos, de quem Ele é e de que um dia nós iremos encontrar o Senhor. Amém? Eu quero terminar esse nosso estudo convidando você a ficar em pé. Tá bom, peraí, a irmã Terezinha quer fazer uma pergunta. Se eu souber responder, senão o Paulinho responde. Quando você fez menção que o Espírito Santo e Jesus e Deus são uma só pessoa, que ele se materializou como homem, então, quando ele estava no Getsemane, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, ele estava falando com o Pai. Então, ele estava falando com ele mesmo? Sim. E quando ele foi no monte, que ele orou, tudo, era para ele mesmo a oração? Porque nós temos que entender esse fato. Deus ele é 100% homem e 100% Deus. Então, nesses momentos que ele se dirige a falar com o Pai, é para que nós possamos entender que existe um Pai que cuida. Porque agora ele sai da sua glória e ele se faz homem. Então, é um termo ele vai habitar. figurativo? Oi? Então, só é um termo figurativo? Não chega a ser um termo figurativo, somente, mas tem um simbolismo por detrás disso aí, que depois a gente teria que conversar com mais calma, porque vai demandar muito tempo, né? Então, tá bom. Tá bom? Então, gente, como eu falei para vocês, eu gostaria de terminar esse nosso estudo. Perdão. Ah, tá, desculpa, aqui. É que o irmão Antônio pediu para ler um versículo aqui, que se encontra em Ezequiel 36, 26, que fala: E darei a vocês um coração novo, e o porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Sim, a gente acabou de ler esse texto aqui na colocação, né? Então, ou seja, é isso que Deus faz com a gente, sabe? Ele tira de nós esse coração de pedra e nos traz
um coração mais, como é que eu posso dizer, mais sensível com Deus, né? Fala, Marcão. Zezão, é assim, você falou aí dos símbolos, né? Você falou da água, do fogo, do selo, do vento. Se você quiser sentar um pouquinho, pode sentar, viu, gente? Desculpa. E juntando tudo isso, você mencionou sempre o cristão, que recebeu poder, né? Então, o corpo daquele que recebeu poder e recebeu o Espírito Santo, que é selado, é purificado pela água, pelo fogo, o corpo do cristão, o corpo de Cristo, ele também seria considerado um símbolo diante de todos esses símbolos. Afinal de contas, o nosso corpo é o templo do Espírito. Sim. Que, aliás, eu volto a dizer que o Espírito nos purifica a cada dia mais, porque ele não vive num lugar impuro. É por isso que ele nos purifica. Então, o corpo seria, nós seríamos um símbolo do Espírito Santo. Se nós caminharmos conforme Ele quer que a sua igreja caminhe, nós poderíamos dizer que seria, assim, um símbolo, não voltado para esses símbolos bíblicos, como a gente viu aqui, mas aonde seria expressado o amor de Deus por cada um de nós. O que eu quero dizer com isso? Por que a igreja hoje não faz tanta diferença no mundo como deveria de fazer? Pelo simples fato de que muitas vezes nós não entendemos isso aqui. Muitas vezes nós não entendemos qual que é o nosso papel como igreja de Cristo. Nosso papel não é vir aqui todo domingo de manhã e todo domingo à tarde ou toda quarta-feira. Nosso papel como igreja é como você mencionou, nós recebemos poder para sermos o quê? Testemunhas, ou seja, nós somos ungidos pelo próprio Deus para sermos testemunhas do seu amor aí fora. Então a igreja hoje, Marcos, ela vem passando por uma situação um pouco complicada. Basta simplesmente a gente ver a pandemia. Chegou a pandemia, tal, beleza. O que foi que a maioria dos crentes fez? Se recolheu nas suas casas. A igreja voltou, a igreja está se reunindo, mas a maioria ainda está nas suas casas. Alegando que não posso ir porque lá eu corro o risco de pegar a Covid. Tá bom. Mas você parou com o seu trabalho, você não foi mais na escola, você ficou 24 horas trancado dentro da sua casa, você andou com 300 litros de álcool gel na mão, você botou 400 máscaras. Não, cara, você continua levando a tua vida normal. Você vai no mecânico, você vai no açougue, você vai fazer compra. Então não é a igreja que vai trazer, vai fazer você pegar a Covid. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não, mas eu continuo cultuando a Deus, eu cultuo a Deus na minha casa, através da internet. Papo furado. Você é realista, papo furado. Porque, primeiro, na tua casa você não tem reverência com o Senhor. Você senta de qualquer jeito. Segundo, se te der sede, você levanta e vai tomar água. Se fazer plim, você já pega o celular e a pregação já foi. Quer falar alguma coisa? Passa o microfone para. Então, ou seja, Marcão, nós como igreja teríamos que expor todo esse símbolo do Espírito Santo, você está entendendo? Para que o mundo aí fora pudesse ver. Mas nós mesmos muitas vezes não temos esse entendimento. Você entendeu? E não colocamos em prática. Então, quando a gente tem esse entendimento, que a gente foi comprado, que a gente foi selado, que a gente foi ungido, que a nossa alegria é viver para o Senhor, a casa pode cair a hora que for. Eu estou com Deus e ponto final, e não abro mão dele. O porquê que a gente fala da essência de você estar vindo aqui no domingo? Não só no domingo, mas também está se reunindo. Porque uma brasa fora de um braseiro, a tendência é o quê? Esfriar. É o que está acontecendo. E a Bíblia deixa muito bem claro que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Muitos emprestarão o seu ouvido para ouvir coisas que não devem de se ouvir. Então, quando você traz uma mensagem como essa, quando o pastor traz uma outra mensagem, que é onde vai nos levar a uma consciência, a gente também não quer ouvir.
Por quê? Qual que é a função de a gente expor o estudo da palavra de Deus? É o Espírito Santo nos incomodar também. E dizer, ei, cara, você está vivendo isso aí? Que é uma coisa interessante. O que a Bíblia faz com a gente quando a gente começa a ler? Quando você começa a ter depois o Amaury vai falar um pouco sobre isso aí, essa iluminação do Espírito Santo nas Escrituras. Cara, é como se eu estivesse pegando a Bíblia, coloco ela aqui e começo a ler. Tá. É como se eu tivesse saído de mim mesmo, olhado para mim aqui e dito assim, ei Zé, você está vivendo isso aí? Aí eu volto para mim mesmo e falo, não. Aí esse Zé volta para mim de novo e fala assim, o que você está esperando para viver isso aí? É isso que a Bíblia faz com a gente. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Se o Espírito Santo de Deus não te incomoda nas suas atitudes, eu preciso de rever um pouquinho como que está a minha intimidade com Deus. Que é aquilo que a gente falou. Conforme eu vou pisando na bola com Deus, quem se afasta não é o Espírito Santo. Sou eu que me afasto do Espírito. Né? Você queria falar alguma coisa? Não, a Cleusa só havia complementado, né, que se toca a campainha, estando em casa, a pessoa deixa tudo e vai atender. Né? Eu gostaria só de aproveitar e dar Já tirar a máscara fica melhor. No que o Marcos está falando lá, né, eu não sei se você respondeu o que ele queria, ele falou se poderia colocar como um símbolo o corpo, né, sendo que o corpo é o templo do Espírito. A Bíblia, além de ter simbologia, ela também tem figuras de linguagem. Né? E essa história de falar que o nosso corpo é o templo do Espírito é uma figura de linguagem. Sim. Porque o corpo ele simboliza o quê? É a morada. Né? O templo simboliza a morada de Deus, de alguém santo, por isso que chama de templo. É a casa de alguém diferente dos demais. Né? Então, quando fala que o templo do Espírito é o nosso corpo, é um lugar de morada de alguém especial, alguém santo. Sim. É uma figura de linguagem. Sim, sim. Então, isso que o Paulinho falou realmente tem sentido e é lógico. Se eu entendi, o Marcos está se referindo agora ao corpo como igreja, é isso, Marcos? É um símbolo também. Que, no entanto, ele deixou a igreja justamente para isso, para que a gente possa viver de uma forma em conjunto, né? Todo mundo aqui sendo o templo do Espírito Santo, com um objetivo, que é aquilo que eu falei. O objetivo nosso não é, gente, vir aqui no domingo somente. O fato de a gente vir domingo pela manhã é para poder o quê? Adquirir conhecimento, mas para poder colocar isso em prática. Que eu sempre falo, quando é que o culto começa na nossa vida? No domingo. Quando é que o culto começa? Começa logo quando eu acordo pela manhã. Também. Mas ele vai começar para valer mesmo é na segunda-feira. Porque no domingo você ouviu, e é na segunda-feira que você vai colocar em prática aquilo que você ouviu. Se você tiver com os seus ouvidos abertos para ouvir, como o próprio texto diz lá em Apocalipse, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito está dizendo à sua igreja. Então, ou seja, Deus ele vem construindo com a IBP uma nova história. E nós precisamos estar atentos a isso. Uma nova história que eu digo no geral. Nos estudos, nas pregações, nas reuniões de oração. Então Deus vem construindo uma nova história na IBP. Não que a história do passado morreu, não. Mas Ele quer algo melhor. E é assim, meus irmãos, se a gente não estiver atento a ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, a gente perde o bonde da história. Por isso que Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou não? Por isso que eu gostaria de... Alguém? Não? Tranquilo? Por isso que eu gostaria de terminar esse nosso estudo convidando você a ficar em pé. Por quê? Porque nós vamos fazer uma oração a Deus nessa manhã. Só que vai ser uma oração diferenciada. Vai ser uma oração cantada. Eu gostaria que você cantasse esse louvor nessa manhã, buscando realmente a ação do Espírito Santo em tua vida. Porque é Ele, meus irmãos, que vai nos auxiliar nos momentos mais difíceis. É Ele que vai se fazer presente nos momentos que nós mais precisamos. Então, gostaria de louvar o Senhor nessa manhã,
mas que nós fizéssemos desse cântico a nossa oração de clamor a Deus. Tudo bem? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amado Deus, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã. Obrigado, Deus, porque no teu infinito amor, na tua infinita graça, misericórdia, Senhor, tu nos compraste, ó Deus, por um alto preço, Senhor. Mas tu também, ó Deus, derramaste sobre nós, ó Pai, nos ungiste, ó Deus, com o teu Santo Espírito, ó Pai, nos selaste como propriedade exclusiva tua, Senhor. Que as nossas vidas, ó Pai, possa expressar, Deus, a esse mundo, Pai, o teu grande amor por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor sempre nos leva, ó Deus, por caminhos fantásticos, Senhor, caminhos de entendimento, ó Deus. Que nessa manhã, ó Deus, nós possamos sair daqui com os nossos corações, ó Deus, transbordando da tua presença, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nesta manhã, ó Deus, fechar esse compromisso contigo, ó Deus, de te buscar dia após dia, Senhor, e entendermos cada vez mais o teu Espírito falando conosco, ó Pai. Por favor, Senhor, essa nossa oração cantada nessa manhã, ó Deus, para ti, ó Pai. Esperamos que tudo que foi feito aqui tenha chegado até a ti, ó Deus, como um perfume suave e agradável a ti, Senhor. Fala conosco, ó Deus, fala conosco também durante a pregação da noite, Senhor Deus. Fala conosco, ó Pai, fala conosco. Precisamos, ó Deus, cada vez mais ouvir a tua voz, Senhor Deus.
Purifica, Deus, os nossos corações, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, ó Deus, te pedindo em nome de Jesus, Pai, te agradecendo também, Pai. Amém, Senhor. Gente, tenham todos um bom dia. Deus abençoe. Obrigado por vocês terem vindo. E domingo que vem, vamos dar continuidade aí, o Espírito Santo e as Escrituras. Tá bom? Deus abençoe.